Bem, então, bom dia a todos de novo, né? Eu fiquei muito contente aí pelo o novo convite do Pedro Paulo, na expectativa do casamento dele, né? Foi um dos primeiros a confirmar, eu e minha esposa, né? A presença. Então, é uma grande alegria estar aqui de novo, rever algumas pessoas que estavam, né, presentes. Então, foi uma grande experiência a última participação. Bom dia, bom dia. Porque ajuda a gente a reorganizar um pouco, né, retomar tanto o mestrado quanto a tese. Então ajuda a gente a refrescar um pouco a memória, né, dessas apresentações um pouco mais concisas, acabam ajudando, né, a revisitar o trabalho. E é interessante porque são pessoas interessadas, né? Como eu digo, é muito difícil encontrar gente interessada por Tolkien, né? Então é sempre muito gratificante quando você tem um autor que você estudou e tem gente que quer ouvir sobre isso, né? Então é sempre uma coisa muito, muito, muito bacana. Foi muito respeitoso também, enfim, as observações depois, as conversas foram muito bacanas. Então é muito bom estar aqui. Depois a própria página que vocês estão construindo tem me ajudado muito, pessoalmente inclusive, né? Temas de filosofia que se apresentam, política, a parte jurídica eu não conheço muito, né? Mas também julgo que seja bom, comparando com a parte de filosofia e a parte de política, eu penso que a parte jurídica, por consequente, deve ter o mesmo rumo, né? A mesma qualidade. Então, não tenho competência para avaliar, mas julgo que seja bom. Mas a parte de filosofia, a parte de política tem me ajudado muito, inclusive, sistematizar, organizar, aprender mesmo, né? Eu aprender coisa. Então tem sido muito bom. Então é interessante contribuir também. E, por último, esse retorno ao tema de pesquisa tem acabado de me possibilitar também novas intuições, novas percepções sobre o tema que de outra forma a gente não conseguiria, né? Sabe que a gente trabalha muito com prazo, né? Então o artigo tem que entregar tanto, então você não faz nada até a data limite, né? Então quando começa a ter a data limite, você começa a se desesperar para poder construir a coisa. E aí você acaba se forçando, né? Tendo prazo e acaba se forçando a fazer. Então também essa aula é uma forma de a gente se forçar, né? A organizar de alguma forma ao tema do trabalho. Então o objetivo dessa aula, né, dando continuidade ao que a gente discutiu em junho, né? A gente trabalhou com o Sagrado Tolkien, apresentar essa metodologia da arqueologia noética. E eu, indo e voltando várias vezes, né, tentando sistematizar como apresentar no tempo devido, eu acabei construindo uma forma também, acho que também é um espírito um pouco do grupo aqui, de contar um pouco a minha trajetória de aproximação com Tolkien. Como é que eu construí essa metodologia, como é que eu encontrei essa metodologia, né? Então um pouco a minha trajetória pessoal, inclusive, de como isso foi tomando esse tamanho, né? Quer dizer, é um filminho, né? A maior parte das pessoas conhece como um filminho, né? Então eu conheço as obras bem antes dos filmes, né? E, enfim, as obras de literatura também sempre foram muito importantes para mim. Então, o que é arqueologia noética, né? O objetivo é apresentar um pouco essa metodologia com a minha trajetória, né? Essas duas perspectivas. Né? Por que isso? Qual é a justificativa desse objetivo? O Tolkien é uma figura muito importante nos meios de cultura pop, né? Cultura de cinema, cultura de quadrinho, videogame, enfim, jogos em geral, literatura de quadrinho, internet. Então ele é uma figura muito presente no imaginário social, né? Muito presente. Assim. Ele construiu todo um espaço aí de literatura que não existia até a década de 50, 60, do jeito que existe depois dele. Então
Então é importante entender um pouco, né? O que mobiliza tanta gente, né? Porque hoje o filme mais fraco dele, que lançou agora no último ano, foi o Hobbit, que fez um pouco mais de 1 bilhão, né? Foi o filme mais fraco. Né? O faturamento foi... Não ganhou nenhum Oscar. Os outros tinham ganhado 17, os 3 juntos. Então, o livro continua sendo um dos mais vendidos, né? Então, entender um pouco. E aí, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o que está ali, né? O que está, como eu falei para vocês, eu já apresentei um pouco isso na outra aula, mas justificando essa aula especificamente, eu, no início das minhas pesquisas, precisava entender o que estava ali no Tolkien. Né? Eu tinha elementos do paganismo escandinavo, germânico, né? Você tinha presença de elementos celtas, bretões, né? Medievais, um certo traço de greco-romano ali, né? E por último você tinha uma série de analogias com o próprio cristianismo. Então, quer dizer, porque afinal de contas o que está ali, né? Aquela mistura toda, né? Fala de magia, fala de o mal, né? Então o que é que está ali, né? Então eu tinha que construir de alguma forma uma maneira de entender. E aí eu acabei entrando hoje, a minha maneira de entender é essa, essa metodologia, arqueologia noética. E noética é uma expressão que vem de nous, né, do grego, significa mente, intelecto, percepção, inteligível, que o Edmund Husserl, um filósofo importante, né, do início do século XX, ele vai construir como a representação do significado de algo que se apresenta para a realidade. Então, ele dividia as coisas que ele investigava em ilética, ilé quer dizer matéria, corpo, matéria, aquilo que os meus sentidos captam de maneira mais imediata, e noética, aquilo que esse sentido percebido, aquilo que foi sentido, né, representava para a minha consciência, para o meu intelecto. Então, o que significa as coisas? Né? O que significa uma cadeira? O que significa a pessoa? O que significa uma obra de arte? Né? Então, quando você trabalha com essa perspectiva noética, o Edmund Husserl vai chamar as ontologias regionais. Né? A ontologia é o estudo do ser, né? O estudo daquilo que é, daquilo que existe, né? Dos entes particulares ou da estrutura do real em geral. Né? Bom dia. Bom dia. E ele diferencia isso um pouco do que a ontologia, no sentido clássico, no sentido de metafísica, né? Então, a ontologia como metafísica é um pouco diferente do que o Husserl está fazendo. Ele está falando de uma ontologia regional, quer dizer, estudar uma obra de arte, estudar um objeto da realidade, ou uma dimensão. Né? Por exemplo, o mundo do direito, né? O mundo do pensamento de um determinado filósofo. Então, eu encontrei essa teoria e fui atrás de tentar entender o que estava ali no Tolkien. Então, eu fui buscar o legendário tolkieniano. Quer dizer, o legendário é o conjunto das obras do Tolkien. Né? Então, ele tem um monte de texto escrito, né? Ele tem um monte de livros, comentários sobre os livros. Então, eu fui tentar aprofundar os sentidos que estão ali, né? Essa noética no Tolkien. Quais são os valores, por exemplo, os princípios que regulam, as tradições que ele dialoga, o que essas tradições contêm enquanto ensinamento moral, por exemplo, enquanto visão de mundo. Então, isso tudo é a noética. Né? E arqueologia, porque arqueologia é um termo de uma autora italiana, Angela Alice Bello, que foi muito interessante como ela apresenta, porque ela justamente aproxima a fenomenologia do Husserl para as religiões, para as culturas, né? Para as ciências humanas em geral. Então isso foi muito importante para mim. Então a arqueologia noética consiste no quê? Em você cavar os significados que estão presentes em um determinado corpo, objeto material. No meu caso era o texto do Tolkien, né? Quer dizer, bom dia. A noética que eu queria buscar era a noética que estava presente no texto tolkieniano. Obrigado.
Bem, então, eu tinha entendido mais ou menos essa estrutura. Mas como é que eu cheguei aí, né? Então, no doutorado eu trabalhei um pouco com essa arqueologia. Eu fui buscando, né, elementos bíblicos, né, do Antigo Testamento, elementos do Novo Testamento, mitologia greco-romana, mitologia escandinava, mitologia celta. Então, eu fui buscando vários elementos ali que ele dialogava com aquilo. Então, realmente existiam temas presentes, né, valores presentes, temas literários, né, de conjunto de práticas, estruturas, que estavam presentes ali naqueles vários textos e estavam presentes na obra dele, no legendário dele. Então eu fui atrás disso. Agora, como é que eu cheguei aí? Né? Antes de eu dar alguns exemplos dessa arqueologia noética, explicar um pouco como é que eu cheguei. Né? Eu sou, como eu falei da outra vez, eu nasci em Belém do Pará, no norte do Brasil, muito longe daqui. Embora eu tivesse morado em São Paulo quando eu era criança, meu pai veio fazer o mestrado aqui na USP, eu acabei acompanhando quando eu era criança, dos 4 aos 7 anos, então eu tinha morado, tinha família aqui. Em 2001 eu vim para São Paulo morar na casa de uma tia definitivamente. Eu já tinha começado o curso de História, mas não tinha trancado, enfim, um pouco aquelas reviravoltas que a vida dá durante a universidade. Né? E comecei, digamos, nesse período, uma reaproximação com o curso de História, que eu tinha parado de trabalhar com isso, e a própria reaproximação com o cristianismo, né? A experiência cristã, católica, enfim, estava começando a retomar isso. Tentando sistematizar esses dois interesses iniciais, eu tentei encontrar alguma forma de, em História, estudar, né, o cristianismo. E dentro dos temas, por uma questão de interesse, eu já conhecia nessa época a literatura do Tolkien, enfim, gostava muito de outros tipos de literatura do ambiente medieval, da fantasia. Eu acabei fazendo uma iniciação científica sobre literatura medieval, lá na PUC de São Paulo. E eu estudei basicamente a relação de um mesmo tema, o tema do Lancelot da Guinevere, a partir de 2 autores, o Chrétien de Troyes e o Berrou. O Chrétien de Troyes, eu acabei chegando às conclusões lá na iniciação científica, que tinha uma visão, digamos, um pouco mais ligada a uma ortodoxia católica, o pensamento da igreja, e o Berrou era mais pagão, digamos assim, né? Tinha mais aquela visão de defesa do adultério contra uma condenação do adultério feita pelo Chrétien. Né? Enfim, aquilo foi um esboço inicial. E eu me interessei muito pela questão, por exemplo, que eles discutiam que era o amor, né? Como é que o amor pode conduzir à perdição e a Deus, né? O que são os diferentes significados da palavra amor, né? E como isso... E eu percebi que existia lá uma disputa de sentido entre os dois textos, né? Então aquela disputa de sentido, né? Digamos, um tentando mostrar mais uma cosmovisão cristã e o pensamento da igreja, propriamente dito, e o outro tentando puxar mais para um paganismo. Então aquilo me interessou muito. E aí, como na PUC, na época, não tinha nenhuma pós-graduação e mestrado, nem doutorado em História Medieval, penso que ainda não tem, eu não sabia para onde ir, né? Depois da graduação. E aí surgiu a proposta de um programa chamado Ciências da Religião, que era um programa marginal, digamos assim, lá na PUC, né? Dentro da estrutura do MEC, está dentro de filosofia, e que eu recebi uma proposta, um convite para poder continuar meus estudos por ali. Eu falei, vou continuar, mas não é exatamente história medieval, né? Mas você pode abranger o que você quiser. Tem uma linha de pesquisa sobre literatura, por exemplo, que vai justamente discutir a presença da religião na literatura. Falei, pois bem, então vou fazer. E aí eu vou aprofundar no Tolkien mesmo. Vou querer entender um pouco a cosmovisão do Tolkien, né? Essa disputa de sentido entre o pensamento cristão e o pensamento pagão na literatura eu já tinha entendido. E aí eu queria agora entender mais amplamente, né? Não no ciclo arturiano, mas dentro do Tolkien, né? Propriamente dito. E aí no mestrado eu comecei a estudar. Eu me vi num problema, porque eu, interessado na igreja, eu queria dizer que o Tolkien era católico, né? Obviamente. Então tinha esse... Mas aí nos textos eu comecei a entender um problema. Você tinha
gente que reivindicava o Tolkien, tanto pelos neopagãos, aqueles caras que se apaixonavam pela bruxaria, né? Apaixonavam pelos mitos vikings, né? O pessoal do heavy metal, né? O pessoal das, né? Coisas assim, das bruxas no sentido legal, né? São pessoas. Então você tinha esse pessoal neopagão que reivindicava o Tolkien. Também você tinha jovens urbanos de entretenimento, de cultura, de videogame e afins, que gostavam muito do Tolkien também, que reivindicavam esse cara para ele. E por último você tinha também alguns católicos, né, que diziam, não, mas isso aqui, padres, né, inclusive, que defendiam, né, o Tolkien como fundamentação católica. Eu tinha esse problema. Quer dizer, de quem pertencia, né? Por outro lado, você tinha uma série de acusações contra ele. Por exemplo, alguns historiadores anticristãos acusavam o Tolkien de proselitismo. O que o Tolkien está fazendo é a mesma coisa que os monges medievais faziam com as religiões alheias. Esse mito é legal, essa história desse herói, essa história desse deus, essa história dessa heroína é uma história interessante, então eu vou compilar, eu vou preservar para poder estudar depois com mais calma, né, ver o que a gente pode fazer com isso. Então o que eles faziam? Na hora da escritura, eles adulteravam o conteúdo da mitologia para aproximar com o cristianismo. Essa era a acusação, né, que se faziam esses historiadores. Então eles misturam intencionalmente temas cristãos que não estavam presentes na mitologia original, porque eles querem batizar o autor, batizar a mitologia. Então isso é falso. Então muita gente condenava o Tolkien por isso. Por outro lado, você tinha a acusação de o Tolkien dos modernistas, né, dos autores literários e filósofos modernistas, afirmando que ele era infantil. Isso é um escapismo bobo, né? Isso é maniqueísmo simplório, isso é, enfim, algo que não deve ser levado em consideração para uma literatura para adulto, né? Gente grande, que sabe que a vida é difícil, tem uma série de problemas, né? Então isso é uma bobagem de criança. E por último você tinha a acusação de próprios cristãos, na sua maioria protestantes, mas alguns que se diziam católicos, de que o Tolkien era um herege. Tolkien é um herege, fala de magia, fala de seres. Obviamente uma pessoa que está presente nos meios cristãos apenas para deturpar o ensinamento. Isso é uma corrente de crítica que existe. Então, quer dizer, o cara ele era reivindicado por todos os lados e era atacado por todos os lados. Quer dizer, quem era o cara? Né? Quer dizer, tinha uma dificuldade muito grande. Né? Você tinha... Os jovens modernos gostavam, mas os autores modernos criticavam. Os neopagãos reivindicavam, mas ao mesmo tempo diziam que ele queria proselitismo cristão. E por último você tinha os cristãos que reivindicavam e diziam que ele era herege. Então, quer dizer, você estava numa situação muito complicada ali, né, no lead da coisa, né? Quer dizer, o que é o cara? E aí no mestrado, eu descobri um texto chamado Defending Middle Earth, Myth and Modernity, de um cara chamado Patrick Curry, é um canadense, né? Ele foi publicado pela HarperCollins, que é a editora que publica normalmente os livros do Tolkien, né, em inglês. E eu peguei esse livro, li e ele me deu uma pista. Né? E ele falava o seguinte, olha, o que ele identificava no Tolkien era uma crítica à modernidade. Ele é doutor em filosofia lá, né, no Canadá, e trabalhou com essa ideia do Tolkien, né? Estudou também sobre Maquiavel, algumas coisas, e aprofundou essa crítica, né, à concepção moderna. E justamente ali no Curry eu fui entendendo o que era, digamos assim, um pouco esse incômodo que o Tolkien trazia na minha cabeça, né? E justamente ele apresentou uma série de questões e eu entendi, eu peguei por essa linha, quer dizer, o Tolkien criticando a modernidade. Então eu quis dizer, o que é a modernidade, né? Eu fui atrás de saber o que era a modernidade, porque eu até então não sabia também o que era a tal da modernidade. Né? E o Curry dava umas pistas ali, mas na minha formação de história eu acabei procurando alguns historiadores, né, entre eles o Legoff, que é um medievalista, né, Jacques Legoff, um medievalista muito importante, muito bacana, né, de entender. Alguns historiadores
que hoje eu não considero tão bons, mas na época me ajudaram, né? Como Eric Hobsbawm, né? Que é um marxista. Mas enfim, a gente faz essas coisas, né? Mas me ajudou em termos de compilação e de explicação de conceitos mesmo. Hoje a apreciação geral eu não concordo muito, mas realmente teve um substrato que me ajudou, não posso negar. Né? E o Legoff, então foram os dois historiadores. Então o Curry, o Hobsbawm e o Legoff me ajudaram bastante nessa identificação do que era a modernidade, né? Afinal de contas, o que é isso? E aí eu entendi que existiam, por exemplo, 4 conceitos aí que se confundiam quando a gente falava sobre isso e quando eu estudava essas coisas nos autores do Tolkien. Então, a primeira ideia era a modernidade como um processo histórico. Aquilo que transformou a estrutura do mundo medieval, principalmente a Europa, nas suas estruturas feudais, culturais, religiosas, para o que vai se construir a partir do século XVII, né, basicamente do 16 e 17 até o 19 e culmina com o 20, né, o século 20 na sua grande potencialização. Depois eu descobri o que era a modernização, que era um processo basicamente de cunho político-econômico, de países que eram colônias no século XIX, ainda na África, por exemplo, ou países extremamente atrasados na sua economia, que precisavam fazer uma substituição de importações, um processo de parque industrial, como aqui no Brasil, por exemplo, no século XX, quando começa a trazer a indústria, né, para modernizar. Né. Por último, um modernismo como um movimento artístico, literário, estético, né, o traço da arte composto de elementos diferentes do que se vinha até então. E por último, o modernismo como heresia. Modernismo como heresia católica, né? Que foi denunciado, começa-se a estabelecer uma crítica no século XIX, com o Papa Pio IX, e se consolida, digamos assim, abertamente com São Pio X, ou São Pio X, né? No século XX. Então, você tem aí esses 4 elementos, né, do que era exatamente o modernismo. Pois bem, no caso do Tolkien, eu entendi que ele, né, a visão de mundo dele era medieval. Então, quer dizer, e que o estranhamento que eu sentia e que os outros autores sentiam era justamente porque ele tinha conteúdos na literatura dele que contrastavam com a época que ele vivia. Era basicamente essa a conclusão. Então ele tinha elementos, ele vivia na época que vivia, ele nasceu no final do 19, viveu no 20, uma parte. E ele escreveu um texto que contrastava, tinha coisas ali que contrastavam com certos incômodos que tinham sido estabilizados no decorrer do século XX. E aí eu fui entender o que era, né? O que era esse contraste entre o moderno e o medieval, né? O que era exatamente isso? E aí eu tinha 3 cartas, que, por exemplo, a pesquisa foi um pouco maior que isso, mas trazendo aqui, por exemplo, tem 3 cartas. Em 1938, ele escreve uma carta dizendo que uma das principais inspirações dele foi um poema medieval chamado Beowulf, que eu falei um pouco já na outra vez. Em 1953, ele afirma que a obra O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente católica e religiosa. Ele, dialogando com o padre, o Robert Murray, fala, é uma obra católica e religiosa. Em 1955, ele afirma numa outra carta que a Terceira Era, que é onde acontecem os eventos do Senhor dos Anéis, não é uma era cristã, não é o tempo cristão, né? Mas é um mundo monoteísta de teologia natural pré-cristão. Então, quer dizer, ele se inspira num texto pagão, afirma que a obra é católica, mas diz que no tempo que acontece é antes de Cristo. Embora seja o mesmo mundo de Cristo, quer dizer, uma teologia natural. Então, quer dizer, começou a confundir tudo, né? Quer dizer, o que é exatamente o que ele está querendo dizer com tudo isso, né? Quer dizer, primeiro ele diz que se inspirou num texto pagão, germânico, escandinavo. Depois ele diz que é católico e religioso. E depois ele diz que mas acontece antes de Cristo. É nos mesmos moldes de Cristo, é no mesmo mundo que a gente,
né? Ele copia a realidade, mas é antes de Cristo. Quer dizer, a figura de Cristo não existia ainda. E é de teologia natural. Eu falei, o que é teologia natural? Também não sabia. Teologia natural. E aí eu fui atrás de tentar resolver isso, e eu percebi, por exemplo, como eu já disse na outra aula, que Beowulf tinha elementos cristãos. Beowulf é o típico exemplo de que aqueles historiadores anticristãos diziam que os cristãos tinham feito com a mitologia dos outros povos. Então Beowulf é um texto germânico escandinavo. Ah, mas tem Caim lá no meio. Beowulf é descendente de Caim, por causa dos monstros, né, que foram criados, né, com a descendência de Caim, no caso da sua maldade, né, sua maldição. Por outro lado, você tem a figura do deus monoteísta hebraico, né, Hrothgar, o rei que pede ajuda para Beowulf. Ele era um rei justo, né, um rei sábio e devoto a Deus único, criador. Então você tinha a ideia de um ambiente como se fosse do Antigo Testamento. Então, quer dizer, tinha elementos cristãos ali também, da Bíblia, né? Elementos bíblicos. Foram colocados ou foram presentes naturalmente. Isso é um debate que os historiadores sobre Beowulf iam aprofundar muito. Os historiadores anticristãos diziam, isso foi um enxerto de um monge que quis trazer para o cristianismo. E os outros falam, não, isso é uma produção teológica, né? Isso, existem elementos presentes na cultura lá do Beowulf que são importantes para a gente também. Então é importante a gente preservar. Bem, então aí eu fui entender. Eu falei, qual era o autor, digamos assim, o intelectual que mais referenciava a cabeça de historiador, né? Afinal de contas, a minha formação é história. Não tenho formação básica em filosofia nem em teologia. Estava começando a entender aquilo ali. Qual é o autor que naquele período era mais importante para a igreja? Qual era o autor que era o fundamento intelectual da igreja, no qual uma teoria pudesse ser estabilizada para entender um texto como Beowulf? Quer dizer, no século VIII ele foi produzido, né, se data, e ele tem um manuscrito que tem do século 1000, século X. Quer dizer, naquele período lá, entre o século VIII e o século X, qual era o autor mais importante na história da igreja que fundamentava a visão de um clérigo, de um monge, que foi quem escreveu o texto, né, de Beowulf, que poderia ter? Ele foi formado em quê? Para ele entender e escrever aquilo. Ora, o autor que as minhas pesquisas históricas apontavam, né, os medievalistas e tudo, era o Santo Agostinho. Quer dizer, o São Tomás não existia ainda, a escolástica ainda não existia, ainda não tinha se estabilizado, e o principal sistematizador do pensamento da igreja na época era o Santo Agostinho. O Santo Agostinho era o cara no qual os monges eram formados, a teologia fundamental deles. E eu fui lá, então vamos estudar Santo Agostinho. Vamos entender o que é que está dizendo ali. E aí eu entendi uma coisa no Santo Agostinho. Ele fala o seguinte, olha, na Cidade de Deus, ele fala, um livro muito poderoso, né, do Agostinho, é o maior livro dele, enciclopédico, ele conta a história do mundo, basicamente, né? A história dos dois grandes polos, quer dizer, o mundo greco-romano e o mundo judaico, né? Para mostrar como Cristo, por que Cristo aparece entre esses dois mundos, né? Entre os romanos e os judeus. Né? E ele fala o seguinte, olha, enquanto a lei, o Antigo Testamento foi dado aos judeus, por Deus, na revelação, por os romanos ele deu a virtude. A glória de Roma e toda a força que Roma constrói é porque ela de alguma forma tentava encontrar o que era Deus através da virtude, da filosofia. Então é possível Deus se relacionar com os pagãos a partir da sua própria estrutura natural, né? Da razão natural. E aí é toda a discussão que a gente fez sobre a lei natural, os princípios da razão prática. Né? Então é possível, Deus se manifesta aí também. Né? Esse fundamento da realidade também atrai o homem a encontrar a sua plenitude, né? Naturalmente. Então era possível, digamos, que um monge que tivesse sido formado nesse pensamento de Santo Agostinho pudesse encontrar um pagão e falar, olha, o que ele está falando assim dos deuses, né, de Thor, de Odin, pode ser besteira, isso aí é uma representação, ou são anjos malignos, demônios, né?
ou são expressões que ele encontrou para explicar a realidade que ele vive, enfim, não interessa. O que interessa é o humano lá dentro. Então, esse humano, com a sua natureza humana, está tentando esboçar algum tipo de compreensão da realidade, algum tipo de compreensão moral, a partir da imaginação. Deu para entender? É por isso que é possível dialogar com um pagão. Não que os deuses deles sejam verdadeiros. Não que os deuses deles sejam realmente iguais a Cristo. Não. Mas que existe uma reflexão humana ali que se desenvolve a partir da imaginação e da compreensão de como ele entende a realidade. Ele não tinha elementos analíticos para fazer isso, ele não era filósofo. Eles eram germânicos, bárbaros, escandinavos, vikings, mas que pensavam. E que tinham uma estrutura de natureza humana, racional, que podia organizar um pouco a realidade a partir dessas imaginações. Como a mitologia grega fez. E como o desenvolvimento da filosofia foi mostrando e purificando essas intuições, né, digamos assim, mitológicas, imaginativas, construindo a verdade a partir dessas primeiras intuições de imagem. Tranquilo? Então eu podia encontrar no paganismo elementos humanos válidos também para mim, cristão. Deu para entender o corte? Ora, é isso que o Tolkien estava dizendo naquele texto lá do Beowulf, né? Obviamente que ele vai aprofundar, inclusive, digamos, a primeira experiência humana, que seria a experiência do sagrado, né? O Numen, né? Que ele está apresentando ali. Também é uma experiência humana, como a gente já apresentou. Ora, então isso me levou a entender o que Agostinho estava querendo dizer com essa ideia. Por exemplo, na Bíblia, existe uma passagem em Isaías, capítulo 44 e 45, que fala do Ciro, o rei da Pérsia, quando os judeus estavam no cativeiro da Babilônia e vinha um libertador, inspirado por Deus, o justo, embora fosse um estrangeiro. Então, na Bíblia você tem um monte disso. Então, quer dizer, o cara que não era do povo eleito, não era exatamente um filósofo, era um persa, que ia lá ajudar o povo eleito a voltar para Jerusalém. Acabar com o cativeiro da Babilônia. Então essa ideia de que Deus age fora da circunscrição do povo, que pode inclusive elevar o justo, né? Aquele ser humano que pode encontrar a virtude dentro da lei natural, quer dizer, aquele que realmente é um humano na sua magnanimidade, na sua generosidade, na sua fortaleza, está presente ali. E esse cara escuta a voz de Deus. Isaías diz isso. Deu para entender? Muito bem. Então, isso me levou a um outro desdobramento em Agostinho, que é a ideia das teologias, né? Então eu entendi mais ou menos, então o Tolkien falou, tudo bem, então Beowulf, ele é pagão, mas ele existe um diálogo entre o paganismo e o cristianismo, através da discussão da lei natural. Então é possível estabelecer um diálogo, né? Ali, né? Da natureza humana e desenvolvimento, né? Da virtude. Então, ok, essas duas coisas, né? De Beowulf e obra católica, eu entendi. Agora, entendi que é pré-cristão. Quer dizer, não tem ainda a revelação cristã. Então você busca dentro das intuições mítico-religiosas imaginárias aquilo que você tenta explicar a natureza das coisas e de si mesmo. Né? Então, ok. É possível conciliar isso. Agora, o que é teologia natural? Né? No próprio Santo Agostinho, na Cidade de Deus, eu encontrei um pouco a resposta. Em que ele fala o seguinte, olha, no Império Romano existiam 3 teologias, explicações sobre Deus, o fundamento da realidade, aquele que ordena todas as coisas. Existiam 3 teologias, né? A lógica de Deus, o discurso sobre Deus, a explicação sobre Deus. A primeira teologia é a teologia mítica, que é a teologia propriamente dita das narrativas poéticas religiosas. Do Hesíodo, do Homero, né? De todo aquele panteão, no caso romano, do Virgílio, né? Dos deuses mesmo, romanos e gregos. E Agostinho fala que essa teologia é uma teologia superada, digamos assim. É uma teologia que pode ou não ter indícios da verdade, mas que muitas vezes é facilmente manipulada.
né? Ela é muito mais neutra do que realmente um veículo de verdade. O segundo tipo de teologia era a teologia política, que obviamente transformava o Império Romano no grande centro divino. O imperador era Deus, né? Então a teologia política era a teologia que dizia que o Estado, né, que os deuses eles existiam, que era muito bonito, cerimônias, né, ritos, cultos, símbolos, mas que na hora do vamos ver mesmo, a estrutura divina se estabelecia como a estrutura imperial. O imperador era Deus, que fazia estátua, adorá-lo, né? Então essa era a figura central. Os deuses eram legais, mas pelo mesmo motivo de que não dá para saber, né? Se era uma alucinação ou se era realmente uma explicação da realidade, era melhor de confiar na teologia política. Então vamos centrar aqui no Estado, né? Que o que importa é a estrutura estatizante da realidade, imperial, no caso de Roma. Essa também não interessava para o cristão, diretamente, porque Jesus Cristo era o rei do universo e o que importava era a vida eterna. Acreditar em Jesus Cristo, a salvação é a vida eterna, né? Onde está, inclusive, para além da política, para além do mundo. Então é importante organizar as coisas aqui, mas isso aqui não é tudo. A gente pode saber com certeza como vai ser depois pelas promessas de Cristo, pela fé e pela esperança. E por último, bom dia. Pois não. E por último, finalmente, a expressão que eu queria tanto achar, que eu achei na Cidade de Deus, a teologia natural. Olha só, finalmente o que é esse negócio, né? Então o que é a teologia natural? É a explicação de que a partir da razão, a partir dos fundamentos da natureza, eu consigo encontrar Deus como um objeto da minha investigação. Eu consigo estabilizar afirmações sobre o fundamento daquilo que existe, o fundamento da minha existência, o fundamento da minha alma e o fundamento da minha virtude, daquilo que eu devo praticar, o bem, né? O bem. Então, a partir da observação dos movimentos naturais da ordem do mundo, né, a partir da ordenação da minha razão, né, eu consigo encontrar a divindade, Deus, Theos. E aí Agostinho fala, essa aqui é boa. Essa aqui a gente pode dialogar. Por quê? Porque ela já purificou a teologia mítica, ela não está presa em delírios, ela já superou a teologia política, ela não está preocupada na estrutura de dominação, mas ela está preocupada com a verdade. Entender como as coisas realmente são. A verdade do ser, a verdade da existência. Essa aqui a gente pode dialogar, diz Agostinho. Essa aqui é a mais importante. Então o que ele está dizendo? Que o mundo do Senhor dos Anéis, ele é um mundo de teologia natural. Ou seja, é o mesmo mundo que o nosso. As pessoas... Existe uma metafísica que sustenta o mundo. Existe uma capacidade de compreensão da dinâmica da realidade, do movimento da realidade, da existência, que nos leva, a partir da compreensão desse movimento, dessa dinâmica, entender os fundamentos primeiros de tudo que existe. Existe isso. É igual. Só que a maneira como se mostra isso ainda é imperfeita. Ainda muito permeada por mitologia, pela questão mítica. E aí eu entendi uma outra questão. Tem um apologista, antes de Agostinho, do século II, né, diz que nasceu por volta do ano 100, morreu por volta do ano 165, que é São Justino, o Mártir, que nasceu na região da Palestina, na Judéia, né, e que morre em Roma, também chamado São Justino de Roma, né? E o São Justino, ele escreve, tem 3 livros, Apologia 1, Apologia 2 e Diálogos. E na Apologia 2, ele escreve um diálogo para o Senado romano, defendendo o cristianismo, em que ele fala que, na verdade, existe também, na filosofia romana, greco-romana, sementes do verbo, que podem ajudar a encontrar Jesus Cristo. O Logos. Né? Esse Logos, essa ordenação do mundo, essa perfeição do mundo, esse caminho para a plenitude humana, né? E a estrutura real da realidade, né? A estrutura verdadeira da realidade,
seria esse logos encarnado. Isso era muito comum nas discussões estoicas, né? Os estoicos falavam do logos, né? Que o ser humano deveria se conformar, assumir a forma do logos, buscar na sua moral, nos seus sentimentos, essa estrutura formativa. É claro que para os estoicos isso era uma coisa extremamente impessoal, era uma forma, né, que você deveria se adaptar àquilo e um compartilhamento com todos os seres humanos a partir desse mesmo caminho. Muito mais uma estrutura lógica mesmo. E o Justino falava que, na verdade, isso era uma pessoa. Jesus, essa forma do mundo, apareceu em Jesus. Então, toda vez que alguém tentava explicar, organizar o mundo para tentar viver o bem, para dizer o que é justo, né? O que eu devo proteger a minha família, devo proteger o meu povo contra o invasor, o que é a guerra justa, como é que eu devo ser corajoso, bravo, né? Toda a discussão pagã. Na verdade, isso é uma busca por essa ordem do mundo, essa lógica, né? Essa estrutura ordenadora de superação de si. E isso é uma semente do verbo. Isso você vai encontrar em plenitude em Jesus. Obviamente que São Justino está falando para a filosofia, como exercício de aprofundamento dessa verdade natural. Porém, na Apologias 2 ele fala, inclusive os poetas. Alguns poetas também fazem isso. Textualmente. Você vai procurar lá na Apologia 2. São Justino fala, os poetas também podem possuir esse caminho. Os poetas também podem. Ou seja, a criação imaginária, a criação mitopoética, que é uma expressão que o Aristóteles vai usar no livro Arte Poética, também tem uma função de verdade, também tem um caminho para a verdade. Obviamente que um pagão escandinavo, viking, quando vai explicar a história do mundo, ele não está fazendo uma sistematização filosófica. Mas ele pode estar contendo, ele pode conter na explicação mitopoética dele elementos dessa ordem do mundo. Por que eu devo ser corajoso? Por que eu devo ser justo? Por que eu devo respeitar as pessoas? Por que eu devo ser corajoso? Obviamente que ele está buscando isso. Mitopoeticamente. Deu para entender? Ele pode estar. Obviamente que o Justino também vai dizer, a filosofia é melhor porque ela pode livrar-nos de problemas. Então você pega um estoico romano, um imperador romano, né, justamente ele está falando no século II, em que os romanos estão dominando o mundo, né, com uma estrutura militar muito mais avançada, com uma estrutura de moral militar muito melhor, e fala, olha, você pega um estoico romano e você pega um bárbaro, obviamente que o romano é melhor que o bárbaro. Militarmente, inclusive. Porque ele tem a proposta filosófica. Ele consegue entender a realidade melhor. Tem melhores armas, melhores estratégias. Deu para entender? Então, obviamente que a filosofia, nesse caso, se torna mais fina para entender isso. E por isso mesmo a teologia natural, como mais verdadeira do que a teologia mítica ou a teologia política, é melhor para o cristão. Mas isso não significa que ele está impedido de conversar sobre as outras. E de que as outras também não possam conter sementes do verbo. Logos espermaticoides, de São Justino. Muito bem. Centralmente foi isso que eu cheguei no mestrado. Essas explicações que eu cheguei no mestrado. E aí, dando um exemplo disso, nessa arqueologia noética, né? Tá, eu entendi então que a cosmovisão do Tolkien é uma cosmovisão cristã e católica, só que é uma visão que ele está dando muita atenção para a produção literária, para a imaginação. Ele era um escritor de literatura. Ele não era um teólogo, ele não era um filósofo, ele era um escritor de literatura. Está pensando no seu ofício, como um bom cristão, católico. Então ele, e ao mesmo tempo que ele remete a essas questões da lei natural, remete a essas questões da revelação, ele também faz um diálogo profundo sobre o homem em geral. Não só ao homem, ao católico estritamente, já dentro de um caminhado espiritual, mas a natureza humana. Ele faz um apelo a isso, né? E é por isso que atraía tanta gente, né?
É por isso que atraía os nerds, né? Por isso que atraía, na época dele, os hippies, né? Na década de 60, né? Por isso que atraía católicos, por isso que atraía neopagãos. Porque ele estava falando do homem. Ele não está falando da revelação divina, ele está falando do homem. Dessa busca do homem pela sua felicidade, pelo seu encontro com Deus, no fundo, né? E isso atraía todo mundo, porque ele conseguiu fazer isso de forma imaginativa, de forma mitopoética, que era aberto, né? Obviamente, como eu já disse da outra vez, e faço questão de repetir, a literatura e a mitopoética, ela é ambivalente. Você pode interpretar da maneira como você quiser, né? Obviamente. Né? Então tem perigos ali, né? Então, dando um exemplo dessa arqueologia noética, uma vez que eu tinha entendido isso, por exemplo, o Curry, esse escritor que eu comecei a estudar, ele dizia, ele estabelecia uma crítica à modernidade de que maneira? Então eu tinha entendido um pouco essa ideia do mito, né? E agora, o que é essa modernidade, né? E ele falava o seguinte, que é muito interessante, ele fala assim, se você pega a obra do Senhor dos Anéis, todo mundo leu o Senhor dos Anéis aqui? Não? Bem, viu o filme? Tá, já ajuda. O filme tem muitas coisas que eu não gosto, mas ajuda. Por exemplo, ele pega 3 pontos fundamentais do que ele conceitua como modernidade e vou mostrar como Tolkien trata isso. Então, o que é modernidade? Modernidade, basicamente, é uma visão de mundo, uma cosmovisão, que está fundada em 3 pilares. Está fundado na ciência moderna, que diz que verdade racionalmente estabelecida, com validade pública, só é aquilo que passa pelo crivo matemático experimental. Ou seja, se eu sei fazer uma fórmula, hoje eu posso provar em laboratório. Sob situações extremamente controladas, eu faço aquilo acontecer de novo. Isso é verdade. Se eu não faço equação, ou se eu não trago para laboratório, não é verdade. É alucinação, opinião, o que você quiser. Então, a visão de mundo é essa, da verdade. Consequentemente, em termos de filosofia econômica, filosofia social, você tem o utilitarismo. Quer dizer, o que é o utilitarismo? Basicamente a ideia de que felicidade é maximizar o prazer e minimizar a dor. Então o que é bom? Aquilo que aumenta o meu prazer sensorial e aquilo que me afasta do sofrimento, qualquer que seja. Isso é a filosofia utilitarista. Essa filosofia ela vai ser fundamental na dinâmica econômica, que a gente vai chamar do capitalismo. A dinâmica econômica da organização do mundo. E por último, o Estado-nação. A aposta no Estado-nação. Ou seja, o que vai controlar então isso? O Estado. O Estado vai ser o fundamento da ordem no mundo. Quem vai dar o controle da situação. E esse Estado fundado no próprio homem. O Estado como um elemento convencionado. A gente combina o que é verdade. E a partir daí a gente estabelece a ordem no mundo. Então são esses 3 elementos. Ciência moderna, o capitalismo e o Estado-nação. Isso vai dar a tônica para o mundo. Que vai substituir a estrutura filosófico, religioso, teológico, o feudalismo, as relações feudais de produção, e a descentralização política da ordem feudal. Então você tem essas 3 figuras que vão ser substituídas por onde é? No processo moderno. Pois bem, o Curry ele vai pegar 3 aspectos ali presentes no Senhor dos Anéis, que ele vai contrapor essas 3 realidades. Então, por exemplo, quando ele vai falar do condado, da Terra-média e do mar, ele está falando de 3 espaços que se contrapõem com cada uma dessas 3 bases da modernidade. Por exemplo, o Senhor dos Anéis ele começa e termina em que lugar? No condado. O Senhor dos Anéis começa e termina no condado. O que é o condado? O condado é uma unidade básica de produção, basicamente rural, e que as pessoas têm uma certa convivência cordial,
extremamente localizado. A sorte de ter uma terra fértil, né? Que a produção é boa. Começa basicamente entre eles estão fechados nele mesmo. É um buraco embaixo da montanha, não é isso? É isso que é o condado, é um buraco embaixo da montanha. E as pessoas estão vivendo felizes ali. É a típica unidade rural de qualquer feudo, de qualquer estrutura medieval, em que você tem um regente, você tem o taim, um prefeito, alguém que, né, basicamente tem lá as várias áreas. A descentralização do poder é muito presente ali. E o comércio acontece naturalmente. Em contraponto a isso, para onde é que o Frodo e o Sam saem para enfrentar a missão que eles têm que cumprir? Onde é o lugar onde a missão se encerra? Mordor. O que é Mordor? É justamente o oposto, né? É um estado imenso, uma potência imperialista, digamos assim, né? Para usar um termo corrente, extremamente estatizante, extremamente ordenada, fundada no medo, burocrática, fundada na vontade de um tirano. E todas as pessoas seguem aquele tirano por medo, ou por um desejo de dominação que aquele tirano pode oferecer. Obviamente que aí nós temos claramente um contraponto com o Estado-nação. E o Tolkien lutou a Primeira Guerra Mundial, todo o problema dos imperialismos. Teve filhos que lutaram na Segunda Guerra Mundial com o problema do Hitler. E falava com muita suspeita da União Soviética. Então ele tinha uma visão do nazismo, do imperialismo e do comunismo. Ele sabia que isso poderia dar um problema, mas não era um. Não eram dois. Eram muitos problemas. Então o que ele estava querendo criticar ali? Ele estava querendo criticar essa ideia de que a ordem do mundo tem que se dar por um Estado. Que a ordem da realidade tinha que se estabelecer dentro da imanência. O fundamento último da realização humana era um império. Teologia política, né? Lá do Santo Agostinho. Né? É isso que o Sauron fazia. Era um imperador. A besta, né? Muitas vezes fala 666, né? Muita banda de... Tem uma banda de heavy metal que né? Várias bandas de heavy metal, né? Gorgoroth, né? Os planícies de Gorgoroth. Fazem referência a Mordor, né? Essa ideia da tenebrosidade do Senhor do escuro, né? Como opressão e de dominação, e militar mesmo, né? E matar os outros, né? Para dominar. Então Tolkien está falando disso. Ora, qual é o fundamento? Aí eu fui fazer, aprofundando, escavando mais na arqueologia, né? Fazendo arqueologia noética. Você tem um outro problema. Num livro do Santo Agostinho, chamado A Verdadeira Religião, ele fala que, na verdade, o problema do homem, o pecado, e aí eu estou tentando entender isso quando eu estou fazendo a relação com as questões lá do Pio IX e do Pio X, né? Ou do Pio X, falando sobre o problema do modernismo, né? E o problema do homem aí, do homem moderno, né? Fazendo contraponto com o que está acontecendo na modernidade, com a crítica que a igreja fazia na época, né? Essa é a mesma igreja que o Tolkien foi formado, né? Estamos falando do início do século XX. Então Pio IX, Pio X, né, durante o século XIX, século XX, foram os grandes papas, e o Tolkien, como intelectual, conhecia esse material. Então, no Verdadeira Religião, eu fui encontrar, digamos, uma referência. Quais são os problemas? Como é que o pecado se manifesta? E ele fala assim. Na verdade, existe 3 tipos de manifestação do pecado no homem, do mal, né?
das más escolhas. A carne, os olhos e a ambição do século. Isso está numa carta de João. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ou seja, a volúpia, a carne, né? A curiosidade no sentido de a exploração intelectual do controle das coisas, ver as coisas e controlá-las, né? E o orgulho, a ambição do século. Essas mesmas três tentações, essas mesmas três acusações que Agostinho está reproduzindo na verdadeira religião, que estão presentes na carta de João, estão presentes em Mateus 4, que são as tentações de Cristo no deserto. O demônio vai lá e tenta Jesus, né? São as tentações que todo ser humano passa. E que são justamente essas tentações que o homem moderno, o modernista, né, se jogou. Quais são essas três tentações? A carne, transformar pedra em pão, se jogar no templo e fazer os anjos carregarem, para dar um espetáculo, né? Ou prostrar-se diante de Satanás e adorá-lo para receber o mundo inteiro. Dessas três concupiscências que Agostinho me apontou na Bíblia, a tentação do orgulho, obviamente, era adorar Satanás. Deu para entender? Então estou escavando, né? Fazendo arqueologia, né? Onde é que vai dar isso? Né? Isso ali, a briguinha do Hobbit com o Sauron, né? Onde já está, já. Né? Então, e se você pega os textos que ele descreve, são assim mesmo, né? Quer dizer, a adoração a Satanás. E aí, para o Tolkien, como um bom católico, Satanás não era só uma imaginação, né? Não era só uma figura de linguagem, né? Era uma presença real. Então ele estava falando de algo que ele acreditava. E existia. Então ele está falando de uma realidade revelada, inclusive. Representando ali, né? O mal. Né? Tanto que o próprio Sauron, né? É um espírito, né? Ele é imaterial. Né? Ele se manifesta ali. Se for olhar na metafísica tolkieniana, no Silmarillion, né? Você percebe mais ainda essa questão da queda dos anjos. Né? Então nós temos ali, né, o problema do orgulho, né, do Sauron, em primeiro lugar, o Maiar, né, querendo controlar as coisas. Né? Ou seja, ele sabe que tem uma ordem no mundo e ele sabe que o fundamento dessa ordem não é o estado dele. Mas ele não quer saber. Ele vai fazer a ordem dele, independente da ordem que ele conheça. E os outros em volta acabam gerando. Onde você pode perceber isso, né, continuando a arqueologia? Onde você pode perceber isso em outros personagens a não ser no Sauron? Por exemplo, os Nazgûl. Quem eram os Nazgûl? Os espíritos do Anel, né? Os espectros do Anel, os Cavaleiros Negros. Eram reis humanos. Eram reis. Reis. Não eram cavaleiros, não eram heróis, eram reis, poder, né? Tinham a responsabilidade de comandar o povo. E justamente porque eles receberam um presente de Sauron, para poder aumentar o poder deles, governar melhor, eles se corromperam, se tornaram escravos, vassalos do grande poder, né? Do grande controle, que é justamente a oposição. Boromir, quando tenta pegar o anel, ele vai no mesmo caminho, né? Ele é um filho de rei, né? É um general das tropas, né? E ele vai atrás porque são as melhores justificativas, né? O clássico tirano, né? Não, eu vou cuidar de vocês, né? Eu vou pegar o anel para ajudar na luta contra Sauron. E aí ele se corrompe. Enfim. O Saruman é melhor que isso, né? O próprio Saruman. O próprio Saruman. Ordem, liderança, conhecimento. Quando ele está dialogando com o Gandalf, né? Mas é porque a discussão com o Saruman é uma discussão mais sutil ainda. Tem isso, mas é porque eles são dois sábios, né? Então, com um sábio, ele minimamente precisa de uma justificativa da verdade para poder exercer a sua tirania. Ele precisa de uma teoria
para não se sentir mal. Ele precisa de uma teoria para minimamente justificar ele não ser apenas um bárbaro. Um simplório. Ele precisa de uma teoria. Mas isso está presente no Saruman, com certeza. Eu falo dos homens porque eles têm mais essa coisa do comando mesmo, temporal, né? Então, o homem de armas, principalmente os reis medievais antigos, né? Que, antes de mais nada, eram reis militares, né? Era uma competência militar que o rei tinha, que justificava o comando dele. Normalmente, se ele tinha competência militar, ele deveria ter competência administrativa, né? De gestão, de sabedoria. Então, o fundamento não é o conhecimento, né? É o comando. Mas o Saruman fala isso mesmo. Com certeza pode se considerar. Denethor também. O próprio Denethor. O Denethor entra em desespero, né? Ele não enfrenta a situação. Né? O Aragorn, ele também tem um momento de desespero quando ele enfrenta, né, o Sauron, né? Ele mostra a espada e tenta enfrentar aí o Sauron, né? Ele treme, mas eu tenho que enfrentar. O Denethor não. Porque o Denethor também é um rei mais sábio, né? Ele era um regente de Gondor. Então a corrupção dele também acontece por outros meios. Mas com certeza a questão do orgulho entra aí. Tudo bem até aqui? Segundo ponto que a gente pode estabelecer nessa construção da humanidade, eu falei do Estado-nação, né? Agora vamos falar do utilitarismo, né? Do princípio capitalista, digamos assim. E basicamente a relação das pães e pedras, né? Quer dizer, o que é a felicidade? O que é a satisfação do homem? Dá um monte de pão, né? Você superabunda o consumo, você superabunda o acesso aos bens, pronto, está resolvido o problema. Você maximiza o prazer e minimiza a dor. Isso é o utilitarismo. Né? Então, o que é a felicidade? O que é a satisfação do homem? Quanto mais eu puder ter acesso a bens. Quanto mais eu puder ter acesso a... E aí está ótimo, né? Quanto menos sofrimento eu tiver. É aquele ideal, né, que a gente tem. É o herdeiro, né? O ideal de felicidade, né? Você precisa trabalhar? Não, você contrata um contador para cuidar da tua herança. Aí você só curte a vida, né? Não é muito legal? Eu queria ser assim. Então, esse é o ideal, né? Ou seja, o que é felicidade é a superabundância de bens. Você não precisa trabalhar. Que é a tentação de Cristo, né? O que o povo quer? Ele quer a salvação eterna? A verdade ou ele quer pão? É óbvio que ele quer pão. E o demônio tenta Jesus assim, olha, você quer ser o cara? Você quer que todo mundo acredite em você e que você salve todo mundo? Transforme pedras em pães. Tanta verdade que depois da multiplicação dos pães que iam transformar Cristo em... Exatamente. E ele vai embora, né? Então essa figura, é que eu falo, ele acontece, ele faz essa multiplicação, mas é porque o fundamento não está aí, né? O fundamento não é esse. É a mesma coisa, obviamente que é preciso de um comando, né? Precisa de um rei, né? Você precisa ter um controle, né? Da realidade. Mas o problema é que a discussão aí, lembra lá do Pio IX e do Pio X, né? É o problema de fundamento. Qual é o fundamento das coisas, né? Não é o homem, né? E aí, o que a gente pode escavar daí? Né? Por exemplo, onde está aí? O Tolkien ele não era exatamente um ambientalista, né? Então a gente também tem isso, né? Os neopagãos querem aproximar com... Não é exatamente um ambientalista. Mas o que acontece? Ele dizia que o fundamento da natureza é servir o homem, com certeza. Mas, e aí existe uma certa relevância, ele diz o seguinte, é preciso saber cuidar das coisas, né? É preciso saber organizar a natureza a tal ponto de entender que às vezes a coisa arrebenta, né? Então você precisa ter um controle da situação natural. Você precisa ter uma certa harmonia.
E onde é que você percebe isso, esse traço? Você percebe que cada raça do Tolkien ela está ajustada no seu ambiente, né? Cada raça do Tolkien ela tem uma certa harmonia inteligente ali. Então, os hobbits nos seus jardins, né? Nas suas fazendas, os humanos nas suas cidades, os elfos nas suas florestas, os anões nas suas montanhas. Então, quer dizer, o espaço natural e o consumo da natureza é feito de maneira inteligente. Qual é o oposto disso? Mordor, e um ainda que acontece o processo, que na nossa frente no livro. Hein? Isengard. Isengard. É o industrialismo, né? Arranca as árvores milenares, joga fora o fogo, né? Destrói a concepção dos homens e transforma em Uruk-hai, né? A ideia de que é necessário uma voracidade para servir, no fundo, né? O princípio utilitarista, né? E toda a estrutura aqui, no fundo, um pouco o que era o nazismo, né? O capitalismo de Estado, um pouco que a China é hoje, né? A China faz isso, né? Quer dizer, você não é uma estrutura de livre comércio, realmente como era no Condado, né? Ou mesmo nas relações entre Gondor e Rohan, né? Uma certa liberdade de atuação. Não, mas é a estrutura da produção e da exploração para um fim objetivo de opressão, né? E de destruição das pessoas. Então você tem o Saruman industrializando, né? De maneira muito forte. Tem uma coisa que é o Sacola Bolseiro. Lembra do Sacola Bolseiro? Quem são os Sacola Bolseiros? Aqueles primos do Bilbo e do Frodo que querem roubar a prataria deles, né? Eles vêm roubar a nossa prataria, né? Aquela mulher, a Lobélia, Sacola Bolseira, ela veio roubar minha prataria. A mesquinharia daí, desde aí, né? O apego aos bens, né? Você tem a própria, aquelas figuras em Bree, que estavam sendo espiões de Saruman, contratados, meio orcs, né? Que chamavam, né? Amarelento, né? Como ele falava. Meio mofado, assim. Os meio orcs, que eram compradas pelo Saruman, né? Corrompidas pelos bens, né? Os corsários de Umbar, que o Aragorn destrói quando ele sai, né? O que eram os corsários? Mercenários, né? Quero minha parte em dinheiro, não é isso? A minha parte eu quero em dinheiro. Então, você tem essas figuras que estão presentes ali. Elas são figuras transversais porque o problema central não é esse, mas está ali. Deu para entender? O bem, né? Toda vez que você fala, o importante é o material, né? Tudo bem, eu não quero mandar em ninguém, mas eu quero ter muita coisa. É o mesmo caminho. Você vai precisar de alguém para garantir que as tuas coisas estejam no lugar sempre. O próprio Gollum, né? Sméagol. My precious. Meu. Eu quero. A ideia da posse, né? Da volúpia, da concupiscência da carne, né? Do Agostinho. É meu, eu quero. Você acha que isso deveria, por exemplo, você acha que o Bilbo poderia sair de casa? Porque no Hobbit ele sair de casa sem o seu... como é que é o... Lenço. Lenço, exato. Isso também não é uma forma de... Eu digo, os Hobbits, porque eles trocavam presença entre si, eles estavam desprendidos. Sim, né? sim. Mas eles tinham esse apego aos bens materiais nas coisas pequenas, né? Sim. Você acha que isso tem a ver também vai nessa linha aí? É o comodismo, né? O Tem. não quer sair de jeito nenhum. O Bilbo é o herdeiro, né, cara? Quando chegou lá, não vou. O Bilbo é o herdeiro, cara. É o herdeiro. O Bilbo é o herdeiro, cara. É o bom vivant. É o flaneur, né? Aquele cara que passa curtindo. É o boy, né, cara? O Bilbo é um boy, né, cara? Um playboy e tal. É verdade, solteirão. Solteirão. Entendeu? Tá lá feliz. Tem uma casona. Uma adega. O Bilbo é um playboy, pô. É verdade. Essa que é a grande questão, né? Ele tá ali curtindo, de boa. Mas eu teria uma outra pergunta aí. Você acha que o Tom Bombadil não é exatamente o contrário disso, né? Então, o Tom Bombadil tem
Você tá arrumando para um caminho que é a última parte, mas é verdade. O Tom Bombadil, É uma ele... harmonia perfeita com a natureza. Exato. Mas o Tom Bombadil é porque ele tem a visão correta. O problema é esse. O problema é, o capitalismo é mau, né? Não existe isso, né? É um sistema de trocas que normalmente acaba servindo alguém, né? É uma economia de mercado, né? Então, não existe. Mas o problema é o fundamento daquilo e como isso se organiza politicamente, né? Então, o que está por trás da estrutura, né? E é justamente isso a terceira parte. Por exemplo, ainda nessa segunda, né, tem o Grima, né? O Língua de Cobra. Que ele se corrompe porque ele quer ter grana, né? Tanto que aparece o saco de dinheiro, né? E a Elwin, né? Ele quer a Elwin. Que é a mesma coisa, da concupiscência da carne, né? A volúpia. Que não é bem material, você trata as pessoas como bem material, né? Então a luxúria dele por ela. É o mesmo fundamento. Então, por exemplo, essa ideia nessa arqueologia, você pode apresentar vários problemas. Por exemplo, essas fundações globalistas, né? De gente muito rica, contra a favor do aborto, né? Destruição da família. Tudo em nome de um utilitarismo, né? Filho é muito caro. É verdade, é muito caro mesmo. É muito bom. Nada não, né? Tudo que falam de filho, de ruim, você perde muita grana, você acorda durante a noite, que atrapalha. É verdade. É verdade. Mas o problema é que, sabe qual é o problema? Que tudo que falam de bom também é verdade. Não é um romantismo bobo, né? Também é a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Também qualquer sorrisinho você se derrete. Né? Você cria. É verdade também. Isso não tem dinheiro que pague, né? Mas a propaganda, né? É essa, né? Que é ser um atraso de vida, né? Vai ter que lavar a louça, né? Então essa ideia desse enfrentamento da concupiscência da carne, que na verdade essa estrutura de consumo, né, tá o tempo inteiro querendo te colocar para você diminuir a dor e maximizar o prazer. Então no Senhor dos Anéis você tem todas essas figuras, né, que representam essas coisas, do apego ao material. Não é necessariamente um desejo em si de dominação, como no Estado, né? Mas é um desejo de fruição temporal. Volúpia mesmo da carne, né? Que também é condenada, né? No século XIX e século XX pela Igreja. Esse utilitarismo, né? Esses bens temporais, né? A ambição, crítica moral ao capitalismo. E por último nós temos aí sim... Só, Pois não. uma outra pergunta. Me parece que você está trilhando o mesmo caminho que você trilhou na última aula, do Sir Gelwin lá. Primeiro ele enfrentou a volúpia, depois o controle lá do cinto, né? Antes é o jogo político dos cavaleiros, né? A moral cavaleiriça, do orgulho. Isso, perfeito, do orgulho. E por último, o controle do cinto. Controle do cinto. Qual é o problema? Exatamente. 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 É exatamente. E qual é o último, então? O controle do cinto representa o quê? Que a gente até conversou. Que você falou, é superstição, né? Eu falei, não é superstição. Qual é o fundamento? Conhecimento da verdade. Né? É o conhecimento das coisas. Porque com o conhecimento das coisas, eu tenho controle sobre elas. E dentro do nosso tripé aqui da modernidade, falamos do Estado-nação, falamos do capitalismo, qual é o último? A ciência moderna. Ah, perfeito. Quer dizer que a verdade ela tem que ser controlada. Eu não tenho que ser obedecida. Eu não tenho que obedecer à verdade uma vez que eu encontrei. Eu tenho que controlar, eu tenho que fazer a verdade, né? É o pecado, né? Tá tudo junto, né? São as 3 tentações de Cristo. Qual é a terceira tentação que Cristo oferece? No sentido de controle da natureza, que o demônio oferece, né? Que Cristo sofre. Hein? Mateus 4, vai. Qual é? Se jogar do templo.
Você tem a transformar a pedra em pão, adorar Satanás e ganhar o mundo, e se jogar do templo e pedir para os anjos, tu não é o filho de Deus? Então se joga do templo, pede para os anjos te carregarem. Hein? Que no fundo demonstra o quê? A vanglória através do quê? Através do controle dos anjos. Os anjos são as expressões da intervenção divina na natureza, né? Deus age no mundo muitas vezes pelos anjos, né? Então se eu controlo os anjos, eu controlo o fundamento da realidade natural. Impressionante que na Capela Sistina tem um texto do Rafael, ele retrata as 3 tentações. E nesse quadro aí, você tem Cristo sendo tentado à beira do penhasco, e os anjos já estão preparados para segurá-lo mesmo. O Rafael coloca porque se ele quisesse, ele poderia fazer as 3 coisas. Ele poderia se prostrar a Satanás, né? Digamos no sentido, né? Assim, ele não ia fazer isso, obviamente, né? Ele não tinha essa dimensão do pecado, mas ele foi tentado, né? Se ele quisesse se jogar, os anjos iam, é isso que ele quer dizer, né? Os anjos iam obedecê-lo, né? Se ele quisesse transformar pedras em pães, ele poderia fazer. Mas a natureza divina, o que garante, por isso que ele não peca, né? Porque o que garante ele não fazer isso é a natureza divina, né? Então, ele não poderia pecar, né? Nesse sentido, né? A natureza divina impedia isso. Mas a natureza, o que estava acontecendo ali, o problema era a natureza humana. Ele estava passando pelo sofrimento que a natureza humana passa, né? Por isso que você tem as 3 tentações. Ele foi tentado, ele sofreu aquilo. Porque a gente não tem a natureza divina como ele tinha, né? Então a gente pode cair, né? Então ele estava passando por aquilo, né? Então o que é a ciência moderna? É justamente esse controle espetaculoso, né? Vou controlar aqui, vamos jogar do templo, os anjos vão me pegar, vou fazer um homem de ferro aqui, né? O Tony Stark, né? Representa um pouco essa figura, né? Da vanglória, né? Eu dou aula para engenheiro, né? Então a gente vê bastante isso. Eu faço. Ora, obviamente, onde você pode perceber isso, né? Aí você tem o mar. O que é o mar? O mar, inclusive eu falei da outra vez, né, do Faramir, né, quando ele faz a adoração dele ao mar antes de comer em Cilien, né, quando ele ele captura o Frodo e o Sam. E a única ritual religioso que está presente no livro é quando o Faramir se dedica. Por que ele olha para o mar, né? Para o oeste. Porque o oeste está Númenor, a ilha de onde o povo dele veio, os Númenóreanos, os Dúnedain, e atrás da ilha de Númenor está Valinor, a cidade dos santos, né? Dos sagrados, que são aqueles que receberam a ordem de Ilúvatar, o único, o Criador, para reger a Terra-média. Então olhar para o mar é a espiritualidade, é reconhecer que existe um controle, existe uma ordem no mundo que não é aleatória, que uma vez que eu descubro, eu manipulo, eu quebro, eu invento, eu faço o que eu quiser. Existe uma ordem no mundo que não sou eu que controlo. Então o mar, essa espiritualidade, é a ideia de que existe alguém que detém a verdade, que é soberano da verdade, que não é só da minha cabeça, né? A verdade não é algo impessoal, frio, que a partir de certos mecanismos eu controlo. Existe um sentido, né, no mundo. Se existe um sentido, né, uma direção para onde o mundo vai, uma vontade que atua, que não é a minha, que não é... O mundo não é uma grande equação matemática, né, como os modernos querem fazer, né? Não é isso, né? A mente de Deus não é uma fórmula, né? As formas de Deus não são equacionáveis. É uma pessoa. Tem um sentido. Tem uma vontade. E a verdade está fundamentada aí. Por isso, que indo na nossa arqueologia, né?
a questão da providência, como um personagem do Senhor dos Anéis, como eu já falei, né? Sempre é o destino, o acaso e a sorte, né? Ah, isso aconteceu por destino. Ah, isso foi por sorte, por acaso. E o Gandalf toda vez fala: não é isso. Existem outras forças atuando além da vontade do Senhor do Escuro. Não é sorte. Você pode chamar assim, porque você é um hobbit playboy. Mas não é isso. Não é acaso. Não é destino. Nesse sentido de que é um fato inescapável escrito de maneira impessoal. Não, existe uma vontade atuando. O destino é cumprir essa vontade. Providência mesmo, né? Divina. Tom Bombadil. Essa harmonia perfeita, inclusive mais do que uma harmonia, um controle verdadeiro, né? Ele chega pro salgueiro, quando ele prende, né? Os hobbits falam: tá bom, chega, né? Vai dormir. Ele pega um anel e fala: isso aqui que é o grande problema, né? Ele coloca um anel, não some, né? Vê o Bilbo quando o Bilbo coloca o anel. Isso não funciona pra mim. O Tom Bombadil é essa figura misteriosa, né? O que o Tolkien coloca ali? É uma manifestação concreta de que existem outras forças muito maiores que a do Sauron. Tipo, o Sauron é o grande, terrível inimigo. Aí aparece o Tom Bombadil que despreza um anel. Aí no Conselho de Elrond, o cara fala: por que a gente não dá pro Tom Bombadil o anel? Aí ele fica cuidando e tal. Aí o Gandalf fala: ele vai perder. Ele não vai dar tanto valor pra isso. Tipo, o negócio, todo mundo lá desesperado. Ele não vai dar atenção. E quando ele perceber, vai estar todo mundo dominado em cima dele. E aí ele vai cair. Assim como ele foi o primeiro, ele vai ser o último. O Gandalf fala. Ou seja, se existem certas forças que estão ali, que são maiores, mas que o que a gente está fazendo aqui não é desprezível, né? Ele está lá dentro do mundo dele, mas é porque ele é uma realidade de outro mundo, né? O Tom Bombadil é essa expressão. Quando ele está discutindo com os hobbits, ele começa a falar sobre ele. Tem uma hora que ele começa a discutir lá na lareira, quando os hobbits estão discutindo, que ele começa a entrar numa narrativa do início dos tempos, assim. E os hobbits dizem que se sentem como se eles estivessem lá. Ou seja, obviamente é uma força que está ali desde o início, né, da Terra-média. É um tipo de categoria que nem o do Gandalf, que nem o do... ou maior, né? Poderia ser até um arcanjo, né? Maior do que o Gandalf, do que o próprio Sauron. Então é um indicativo, não se explica muito, né? Mas é um indicativo de que como ele tem essa visão, essa ciência perfeita, o Chesterton, né, fala que São Francisco tinha a física correta, né? Ele olhava para a natureza e entendia o movimento da natureza como a natureza era realmente. Por isso que ele chamava de irmão Sol, irmão Lua. Porque ele trazia como uma fraternidade a criação. E ele falava que o Francisco admirava, contemplava a criação. Quer dizer, o que quer dizer quando ele admira a criação? Ele não está admirando nem como o cientista moderno, como o Bacon, né? O Francis Bacon falava: precisamos estuprar a natureza para ela revelar os seus segredos, né? Que vai coadunar com o utilitarismo, com o controle, né? Estrutura hermética, né? De segredos que eu controlo, sinto, né? Mas o São Francisco olhava e falava: olha que bom que funciona assim, desse jeito, né? É muito mais uma botânica do que uma agricultura, né? Muito mais a ideia de contemplar a natureza das coisas, muito mais disso do que o que eu vou usar, né? Daria para dizer que o Tom Bombadil, Tom Bombadil. Ele representa a luz, a ordem das coisas, a ordem como ela é, as coisas como elas são. Ele tem uma atividade contemplativa muito grande. E, obviamente, dentro dessa atividade contemplativa, como ela é entendida pela razão, quer dizer, as causas primeiras, né, o funcionamento das coisas, obviamente que você deriva daí o controle.
Porque se você contempla, você sabe como funciona, você sabe como mexer, né? Mas eu penso que, sim, se você entende que essa ordem é contemplação. E eu penso que o mais importante que isso é que a presença dele é um indício, um vestígio de que existem forças mais poderosas que o Sauron. A verdade, né? Existe uma verdade maior que o que o Sauron está propondo. Esse é o indício dele. Essa ordem verdadeira das coisas. Então, talvez seja a ordem das coisas que poderia sim ser destruída no caso Sim. de uma destruição, né? Total. Total do... Sim. Sim. Ou seja, é preciso que pessoas façam o que ele não quer fazer, né? Ou que ele não tem. É preciso que faça, né? É preciso que faça. Tanto que o Gandalf fala, ele é um aliado, mas ele não... Nós estamos aqui para fazer isso, né? No Conselho de Elrond. Ele está lá, cuidando do mundo dele, das coisas dele, que é importante. Principalmente como inspiração para nós, né? De lembrança de que existem... Parece a coisa do monge, né? Eu penso às vezes. Você tem lá o testemunho monástico, né? Aquela ordem, né? Que está ali construindo lentamente. Aparentemente não se interessa muito pelo mundo, mas de vez em quando atua, né? E tem outras pessoas que são inspiradas a agir conforme ele. Né? Parece um pouco essa ideia. Por exemplo, ainda nessa mesma arqueologia, o próprio um anel, né? A fabricação de um anel, né? Que o Sauron constrói para um anel para todos governar, né? Um anel para dominar, na escuridão aprisioná-los. Né? Então isso aí é a ciência, né? Veja, toda a estrutura de conhecimento que é estabelecida, ela sempre legitima uma estrutura de poder e uma maneira da gente se relacionar com os bens. A montanha da perdição, Mount of Doom, né? Onde foi forjado um anel. Esse é o contraponto com o mar. Se eu tenho Condado e Mordor, né? Depois eu falei da Terra-média e Isengard, né? E agora temos o mar, Númenor, Valinor e a montanha da perdição. Né? O terroso, né? Fogo, terroso, né? Aquilo ali. E o mar, né? Como estilo de vida, espiritualidade mesmo, né? Contemplação. Você tem esse conflito. Aí você tem a devoção de Elbereth, como eu falei, do Frodo e do Sam, né? Toda vez que eles se aproximam tem essa devoção mariana, né? De inspiração mariana. A devoção dos anões, aqui é muito importante. Qual a diferença do que os anões fazem e do que o Saruman e o Sauron fazem? O Valar, que criou os anões, ele era um Valar, o Aule, ele era um Valar também do mesmo tipo que o Morgoth, né, que o Melkor, que é o senhor do Sauron. É o mesmo tipo. E ambos trabalhavam com fogo. Só que o Aule ele tinha o interesse de criar as coisas para contemplar, porque ele gostava do prazer de criar. Ele realizava-se criando as coisas. E o Morgoth, ele gostava de mexer nas coisas para deformá-las, corrompê-las, porque ele queria subverter a ordem estabelecida. O Aule queria muito mais acrescentar as coisas, como se fosse a contribuição para a criação de Deus, né? E o Morgoth tinha raiva da criação, ele vou fazer melhor. Deu para entender a diferença? É sutil, né? A diferença é sutil. Mas essa diferença metafísica, digamos assim, entre o princípio de corrupção, de subversão das coisas criadas, para o princípio de contribuição para a criação, é um princípio fundamental para a ideia de subcriação do Tolkien na literatura. Então, na atividade mitopoética, na fabricação de mitos, eu preciso sempre contribuir com a criação. Eu não posso nunca querer mudar o mundo, né? Fazer um mundo melhor do que está, né? Eu preciso refletir sobre o mundo e tentar entrar em comunhão com as pessoas. Mas eu não quero reformar o mundo, né? O mundo é tal como Deus dispôs. Eu posso melhorar, digamos assim, né? As pessoas, digamos assim, né? Eu posso melhorar num caminho espiritual. Né? Mas eu não quero mudar a estrutura social, não quero mudar a estrutura do mundo. Né?
mudar as pessoas impessoalmente, né? É um caminho. Então, a subcriação, ela é muito essa ideia dos anões. Deu para entender essa diferença? Então, vou ter que ver. Os dois são dois mal, o que eu vou falar. Os dois são dois mal. Tá. Mas um não é tão mal, quer dizer, mal assim. Não, ele é mal, mas não é uma coisa tão grande. O capitalismo e o socialismo, Certo. o que é problema mesmo é o capitalismo. O comunismo é um problema, teve grandes problemas e morreu muita gente. Certo. Mas é mais pelo capitalismo, né? Por quê? O comunismo é um mal muito previsível. Assim, não é preciso de grandes coisas para descobrir o mal no socialismo. Agora, o capitalismo é o principal problema. Quer dizer, nenhum é caminho, vamos dizer. É o evangelho. Sim, sim. Mas o comunismo, como fala, tem pessoas, não, precisa um problema, né? Entendeu? Eu já até ouvi dizer, não, o principal problema da igreja é o comunismo, o principal problema da igreja é o comunismo. E assim, pessoas até mais esclarecidas. Eu acho que é uma besteira que eu falo. Certo. O comunismo não é um problema tão grande. Certo. Você está falando pro Tolkien isso ou perguntando para mim? Para você. Ah, para mim. Não, veja, eu acho que, como você fala, né, atualmente você tem a condenação dos dois, né? Quer dizer, o grande problema é que o comunismo, ele é uma estrutura de poder, então ele é muito mais opressivo, né? Então O comunismo busca o capitalismo. No fundo, ele busca o capitalismo. Ah, sim. É o materialismo, né? Sim, os dois têm um fundamento no materialismo. Sim. Um seria ferramenta de outro. Sim. Você pode usar, porque no fundo porque a grande questão, é aí que eu estou falando que os dois, né, tanto, quer dizer, qual é o principal orgulho de Satanás, né? O principal pecado de Satanás é o orgulho, a concupiscência dos bens, ou o poder de controle, digamos assim, das pessoas, é derivada dessa ideia de que eu posso fazer as coisas por mim mesmo, não preciso de Deus, não preciso obedecer à verdade, eu faço a minha verdade. Seja numa estrutura de um Estado aparentemente liberal, mas que na verdade uma elite que comanda aquilo, inclusive por meio de comunicação, seja por um Estado abertamente totalitário. O problema é o materialismo, no fundo o problema é o mesmo, né? O problema é o mesmo. No fundo é a ideia do materialismo, né? Quer dizer, o que é a ordenação político-social? É aquilo que eu quero que seja. Porque a verdade é só material, é só aquilo que a gente combina. Não tem nada que eu possa descobrir verdadeiramente do que é justiça, do que é bem comum. Não existe algo que eu possa realmente encontrar, né? Eu faço o que eu quero. Então, o que eu quero? Ora, se não tem causa final, né? Se não tem causa final, vamos brincar de coisa. Uma coisa que eu acho que é meio irônico até é que justamente a utopia na Terra, como vocês falam, acho que desde a esquerda até a direita, assim, muita gente coloca, né, que não tem a concepção espiritual da Escandinávia como exemplo máximo. Que justamente é a origem dos mitos antigos que o Tolkien se refere, né? Sim. É a região que hoje mais absolutamente negou a espiritualidade, o povo mesmo, né? De uma forma que mistura o capitalismo e o comunismo, de uma forma que se apresenta como uma utopia na Terra. E como dialogar com isso? Falar, olha só, eu vejo muito amigo ateu, mas falou assim, esse negócio de falar aí e tal, está pegando extremos, né? Mas olha só a Escandinávia, o povo lá é ateu, todo mundo está feliz, lá é próspero, lá é rico, lá é livre. Como? Todos os parâmetros materialistas apontam para lá. Né? E eu acho que esse que é o maior desafio até, né? Quando dá certo, né? Mais do que a China, mais do que os Estados Unidos, é a Escandinávia. Para você falar. Em termos culturais, né? Sim. É interessante isso mesmo, pensar. É um desafio muito mais sutil, porque seria justamente um domínio que poderia ser feito. O que aconteceria se eu tivesse um Saruman daquilo que ele queria com o início do Gandalf, né? Ordem, segurança, liderança, né? Sem precisar ter grandes traumas, né?
Veja, isso é coisa que escapa, obviamente, do que a gente está fazendo aqui, mas eu vejo... É interessante porque a gente sempre vê essa coisa dos muçulmanos, né? E eu já vi várias assim, expressões, conversas e tal, que os caras falam: precisa jogar bomba nos Estados Unidos, por quê? Porque lá tem muito cristão que tem muito filho ainda. Então precisa explodir torre, né? Na Europa não precisa, é só a gente se mudar para lá e viver como gente. Lá em cima só tampão entre cristianismo e islamismo. Não, lá a gente se muda para a Escandinávia, se muda para a Noruega, se muda para a Suécia e tem filho. Em algumas gerações é um Estado muçulmano. Eu acho que o problema maior, na verdade, foi a luta de grandes autores do século XX, né? Chesterton, T.S. Eliot, C.S. Lewis, o próprio Tolkien. É o perigo da ideologia, né? Então, o que está acontecendo na comunidade? Está caminhando para longe das normas, que seria a lei natural, caminhando para a ideologia. Então, por isso que através da imaginação, através de todos os escritos, o que eles pediam é uma volta às normas, né? Então, é o que está acontecendo hoje, caminhando para a ideologia. E aí surgem todas as ideologias políticas. Sim, com certeza. É aquela ideia. Se você tem... Por que essa coisa da imaginário é importante? É o mesmo problema do paganismo, né? Como é que eu tenho esse anseio pela justiça, pela força, pela prudência, pela temperança. Eu tenho esse anseio pela verdade, né? Pela beleza, pelo bem. No meu coração. E eu busco estabelecer isso com as outras pessoas, né? Mas eu só consigo expressar conceitualmente com base nas imagens que eu tenho. Então eu só vou começar a refletir sobre essas coisas se eu tiver acesso, na minha imaginação, a indícios que me permitam chegar a essas conclusões racionalmente. Se eu não tenho isso, eu vou ficar preso no imaginário da novela da Globo. Nos filmes B, né? Por isso que eles falam das coisas permanentes, né? Que essa questão que não muda na humanidade. Por isso que a gente tem que aprender, a gente tem que caminhar para essas normas. O problema todo da ideologia por exemplo, nessa dimensão da Escandinávia, muitas vezes se critica a esterilidade, né? Por isso que eu falei, né? A vida é importante, né? Filhos são importantes, né? Casamento é importante. Um dos pontos, eu acho que lá é mais dramático, é justamente a questão da família. Que o feminismo radical meio que substitui a figura do pai pelo Estado. Isso. Então, mais da metade da população das famílias são monomaternais, né? Não tem pai. É a mãe solteira e tudo bem. Tem um filho, né? Tem um filho e não tem a figura do pai. Não existe, está sumindo aos poucos isso. A gente não sabe a consequência disso prática, né? Dá para prever que vai ser catastrófico, mas vai demorar um tempinho. Sim. Não, você vê, muita gente na década de 30, né? O Hitler subiu, todo mundo falava, olha, ele está fazendo coisa boa, né? Que bom e tal. Está construindo bem. Sempre você tem essas figuras, né? Você tem a figura, a própria China, essa potência chinesa, né? Lá você tem essa coisa do repúdio às meninas, né? Tem um filho só, justamente não tem possibilidade de controle. Então, quer dizer, você tem uma série de... Se você aproxima muito, você vê... Porque, na verdade, não existe um Estado, né? Que é bom. Não existe, é sempre uma imperfeição, né? E aí você está buscando sempre uma... Porque, na verdade, o fundamento da luta humana não está na Terra-média, né? Está no mar, né? Está lá em Valinor, né? Está para além do oceano, né? Aqui a gente está passando, né? E tem tribulando e fazer o que pode fazer dentro das oportunidades que nós temos. Mas não existe um lugar onde não exista pecado, né? A busca e o enfrentamento tem que ser cada caso, né? Por isso que são tantos povos diferentes, né? Por isso que o Sauron ele corrompe elfos de um jeito, anões de outro, hobbits de outro, né? Humanos de outro, porque cada caso é um caso, né? É claro que os princípios gerais é fácil da gente identificar, né? Digamos assim. Mas a aplicação deles no caso particular é que são elas, né? Aí cada estado tem que se virar com aquilo que tem, né? Então aí como você aplica esse problema da estrutura universal no caso particular, que é o desafio lá na Escandinávia, é essa ideia de que vale a pena viver, né? Você ter filhos, né? A vida é boa, quer dizer, você pode construir, não só ficar se anestesiando, né? Durante o tempo. E tem os desafios, essa é a ideia do utilitarismo no fundo, né?
do máximo de bens, mínimo de sofrimento, né? Eu consegui administrar bem esse equilíbrio entre socialismo e capitalismo numa boa. É um pouco o que poderia acontecer se o Bilbo não saísse, né, do condado, né? Looking for someone to share an adventure. É o chamado, porque a vida espiritual ela incomoda, né? E de repente você está ali no meio, pensando que ia numa balada, né? Dar um rolê. E de repente você está metido em problemas que você fala, não, mas eu não quero isso aqui, entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas vou voltar para o mundo real, que é a minha casa. Aqui eu estou participando de uma maluquice aqui, né? Só para dar uma animação. Aí de repente você vê que não. É tão concreto, tão real, e mais do que a tua vida que você imaginava. É aquela coisa, os pequeninos, né, vivendo lá no condado, felizes, né? E de repente eles estão no meio de uma confusão metafísica, teológica. Então, quer dizer, pode ser de Beowulf para hobbits, né? Suecos. De Beowulf para hobbits, a gente pode falar isso, né? De vikings para sacola-bolseiros, né? Pode falar disso, talvez. Mas como é que você vive essa vida espiritual, esse enfrentamento, né? Das coisas? É difícil mesmo. É difícil. Hoje em dia, você ter uma família já é algo valoroso, né? Eu falo para os meus alunos, eles têm 20 e poucos anos, né? Acho que com pouca idade, né? De engenharia, DM, computação. Falo, o que você faria se você encontrasse alguém com 25 anos, casado e com um filho? Muitas vezes você colocava a mão no ombro do cara e falava assim, meu, por que, velho? Né? A gente tem esse enfrentamento. Mais fácil ficar lá no condado, pô, solteirão. Isso já é um enfrentamento. Eu particularmente, a minha visão esse enfrentamento é esse, né? O que é uma família, né? Como é que você leva uma família? É difícil. Dar testemunho público no teu ambiente de trabalho, defender politicamente plataformas como essa, né? Seriamente, assim. Isso aí é uma aventura também. Só pra gente encerrar, então. Denethor, né? O problema do Denethor e do Saruman é essa, né? Quer dizer, é preciso destruir as coisas para entender como elas funcionam. Quando o Saruman prende o Gandalf lá em Isengard. Ele fala, você abandonou o caminho da sabedoria, né? Você entrou no caminho da loucura, o Gandalf fala pro Saruman. E o Saruman mostra que o manto dele tá de muitas cores, né? Tá instável, tá definido, né? Ele fala, é a loucura mesmo, né? Não tem mais a ordem do mundo, né? Ele tá maluco. E aí você, né, fez essa coisa das células embrionárias, né? Matar e destruir as coisas, né? Pra qualquer coisa. O Denethor, né? Vou enfrentar o Sauron, vou olhar o Palantir, né? Por que o Sauron entra na cabeça do Denethor? Porque ele tem o orgulho de achar que ele pode enfrentar, né? Eu sou o verdadeiro... Isso é uma coisa interna interessante também, né? A gente pode pensar, essa corrupção interna, né? Eu sou o verdadeiro inimigo do Senhor do Escuro. Todos os outros são medíocres. A verdadeira luta é minha. Eu sou aquele que enfrenta Satanás. É interessante que eu sou... a frase de Deus. Se diz, né? Assim, mas é o orgulho mesmo. E ela passa por onde? Pelo conhecimento. Como eu sei da extensão do dano do Senhor do Escuro, né? Eu sei mesmo os planos dele, como ele funciona, como ele pensa, o que ele está fazendo, ele me corrompe por aí, né? Porque eu falo, você não tem aliados, é só você e eu que vamos. Você é o único aliado digno que eu tenho. Você é o único verdadeiro opositor contra o projeto. Os outros são alienados. E aí o Denethor fica louco, né? Lembra do Palantir?
Ele fica olhando o Sauron ali, fala, o verdadeiro cristão, poderia se dizer, né? O verdadeiro católico, o verdadeiro opositor, porque como eu conheço os planos do inimigo, sou eu. E os outros? Os outros estão perdidos, alienados. No fundo, isso é um passo do desespero, né? Que é o que acontece com o Denethor. Porque você acha que você é realmente o fundamento. Não é que existem outras forças atuando, que podem surgir aliados quando se menos espera, que existe uma providência, né? Divina. Que o verdadeiro opositor não é você, é Deus, né? É Deus que é o opositor, né? Quer dizer, Deus não, Deus é o centro, né? O opositor é o outro, não é você que está enfrentando o outro, né? Você tem que resistir ali, né? Fazer, aí que é o problema do outro lado, né? Realmente se tornar um alienado acomodado, né? Ficar no condado, né? Mas você não dá para ser o Denethor também, né? Eu sou o general de Deus, né? Os outros todos são menores. A verdadeira luta é minha. Também é outro risco, né? Que pode acontecer. E aí, finalizando, então fecha-se esse um anel, né, da modernidade, né? O Estado-nação, o capitalismo e a ciência moderna, né? Então eu tenho o pensamento, a prática social e o controle político. Se encerra, né? E faz um anel para todos governar. Então eu controlo o mundo. Eu crio as monstruosidades que o Tolkien enfrentou. O imperialismo, o nazismo e o comunismo. As três expressões que ele enfrentou ali. Então, por último, essa ideia da resistência desse anel, né, eu penso, por que os pequenos, né, os hobbits, né, que são os grandes heróis, né, não é o Denethor, nem o Aragorn. Nem o Aragorn, que é um justo, né, é um rei realmente justo. Mas por quê? Porque o problema é a alma humana, né? Diante de todos os cataclismas, né? É a alma humana que é o problema. O pequeno, né? É engraçado quando o Sam é tentado, né? Pelo um anel. Aí ele pensa, eu vou ser o grande jardineiro do condado. É o máximo que o Sam chega. Ele tem medo de matar o jardim dele, né? E aí, a coisa do controle, o ápice dele é quando ele quer ser o companheiro do Frodo Nove Dedos. Né? Que ele conta, né? A história, o Frodo que conseguiu derrotar um anel, e tinha o Sam, o companheiro. Tá? Tipo, é o máximo de vanglória que ele quer. Você tem a figura da humildade ali, né? Plena. A humildade, a abstinência, a obediência. Né? Pode até pensar nos votos, né? Que os religiosos fazem. Né? Presentes ali como remédio, né? Para controlar a coisa, para devotar a coisa. Muito bem. Penso que já é o suficiente, né? Eu tinha preparado mais alguma coisa, mas acho que já é o suficiente. Eu agradeço. Abro para as perguntas. Dentro do esquema que você colocou, então quer dizer, a solução de você pôr um anel, de alguma forma, assim, se você pega esse tipo de história, assim, a liberdade individual é a grande arma para derrubar um anel. Sim. No sentido de que o imperador, o tirano, ele não conta com o poder da liberdade. Exato. O Gandalf fala isso. Ele não entende. Ele não entende. Ele não consegue pensar como a gente pensa. Ele não entende. Ele consegue ver o pecado, ele consegue ver as nossas tentações. Ele aproveita isso, né? Esses indícios, né, da nossa estrutura. Mas ele não consegue pensar do jeito que a gente pensa. No sentido, né, o Gandalf fala, né, de encontrar a verdade, servir o bem, né, servir Ilúvatar. De escolher o bem, né? O mal, ele não entende, né? O corrompido, né? Ele não entende como a gente pensa. Por que a gente escolhe? Por que a gente não vai para o lado dele? Né? Quando a gente enfrenta, o Gandalf fala, quando a gente enfrenta o Sauron, ele sempre acha que a gente vai usar as mesmas armas que ele, que a gente quer as mesmas coisas que ele. Por isso, quando ele vai discutir com Saruman,
Por isso que quando o Boromir vai correr atrás do Frodo, o Boromir fala, você vai levar um anel para ele, você quer poder. Quem é que queria isso? O próprio Boromir. O Saruman fala, eu vejo, você está usando esses caras. Você está usando Gondor, você está usando Rohan. Você quer tomar o meu lugar ao lado do Senhor do Escuro. O Saruman fala pro Gandalf isso. Ou seja, o corrompido, ele não consegue ver e não consegue tolerar alguém que não se corrompe. Porque a presença da pessoa virtuosa denuncia a corrupção dele. Então isso incomoda de um jeito abissal. E ele quer, necessariamente, corromper ou destruir. Então, o fundamento do anel é essa liberdade. É a alma, porque a batalha do ser humano é a alma. São Tomás fala, né? Os anjos já escolheram, já viram Deus, né? A glória de Deus. Não tem chance mais. Os que caíram não tem mais como voltar. A batalha já está travada. Onde é o palco? Na alma de cada ser humano. Na humanidade. A humanidade enquanto está viva, pode ir para um lado e para o outro, né? Cai em tentação, levanta, pede desculpa, volta, cai de novo, arrepende, vai para o outro lado. É a batalha, né? A verdadeira batalha da salvação. É, cada um. E aí a gente, né? A graça se manifesta e a busca é aceitar ou não, né? Você pode recusar quando ela se manifesta, né? É o Sir Gawain de novo. Mas é isso aí. A cosmovisão do Tolkien, ela vai dialogar permanentemente com aqueles temas. Tanto Gawain, Gawain, né? O Galvão, né? O Dom Galvão, é fácil falar. O Beowulf e o On Fairy Story, sobre a história de fada, eles se complementam, né? Eles estão juntos ali, tá? O tempo inteiro a atenção dele está ali presente. E eu fiquei pensando depois, acho que poderia fazer um quarto momento, né? Seria justamente as cartas que ele escreve. Na década de 50 e 60, depois da Guerra dos Senhores, depois da publicação. Essas duas décadas são fundamentais, porque aí ele vai explicitar mais ainda, né? Por exemplo, ele fala, numa das cartas, além dessa que é uma obra católica, que é uma obra fundamentalmente religiosa, qual o sentido da vida é adorar a Deus, que O Senhor dos Anéis é uma obra sobre Deus, sobre o direito único de Deus reinar. Ele fala que é sobre imortalidade, o dilema da imortalidade do homem, o que fazer com a imortalidade. É sobre a liberdade humana, as situações sacrificiais em que as pessoas dão a vida pelas outras, que você escolhe aquilo. Então ele começa a ilustrar, né, nas cartas, na década de 50 e 60, talvez seria interessante, além desse desenvolvimento da cosmovisão, mostrar esse quarto momento, além do Gawain, o Beowulf e o On Fairy Story, mostrar como ele responde, né, na década de 50 e 60, à publicação do Senhor dos Anéis. Só uma coisa, o olho do Sauron, no topo da torre lá, e quando ele põe o anel, quando o Frodo põe o anel, ou quando ele fica aproximando, tem algum outro significado? Assim, qual que seria o ponto disso? Já vi gente fazendo aproximação com o olho de Horus, do egípcio, né? Já vi gente fazendo aproximação com o panóptico, né? Da observação constante, né? Dos prisioneiros, que ele seria o observador onisciente. E, particularmente, a ideia da visão é complicada, porque a gente conhece através da visão, né? Dizia Aristóteles, né? E a imaginação, né? A capacidade de imaginar que produz a possibilidade do conceito, né? Então, essa ideia do corrompido, né? Do criador corrompido, né? Subcriador corrompido, né? Que observa, né? I see you. E aí ele manipula isso, né? Totalitarismo seria? Sim. Big Brother, né? Big Brother. É basicamente a ideia do Big Brother. Que é mesmo parecido da Globo, você vê, né? Parece o olhinho do Sauron, assim. Olhinho do Sauron. Obrigado. Obrigado. Eu estou começando esse paradigma, perceberia isso, que parece que está numa tema bíblica de Gênesis. Claro. Vai descrevendo. Uma coisa que eu trouxe, você
afirmar sobre o livro do Tassi é que já no Senhor dos Anéis, quando ele cita fulano, ciclano, é sempre uma parece que é a genealógica do personagem. Sim. É para remeter também ao Antigo Testamento, Claro. a questão dos reis, Claro. Eu olhei, ele pegou isso da mitologia central, porque eu não tenho conhecimento. Tá, não, é claro, tem toda... A ideia de linhagem é algo que está presente em várias tradições, né? O fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, isso está presente, porque isso representa a ideia de continuidade e a ideia de identidade. Eu me identifico com essa família, eu me identifico com essa casa, né? E até a estrutura simbólica, se você vai para a heráldica medieval, né, os animais, né, ou mesmo os bestiários, você tem sempre essa figura, né? Ah, vamos escolher esse animal para representar a nossa casa. Então, porque nós temos uma herança. Na mitologia grega você tem isso, né? Leônidas, né, descendente de Hércules, né, dos espartanos. Então, Leônidas, filho de não sei quem, não sei quem. Então você tem essa, isso é uma, não só na Bíblia está isso, mas com certeza. No Silmarillion isso é... O Silmarillion ele fala, né, a criação pela música, né? Quer dizer, os poderes, né, os santos, né, os arcanjos, né, criam a música, e o Melkor quer criar uma música diferente, né, dissonância. E aí da emanação, né, digamos assim, deles, da criação deles, né, não da emanação, da criação, você tem a criação do mundo material. E aí eles são... É muito bonito. O Silmarillion é um livro pedreira, mas a metafísica do Tolkien está ali. Tanto que ele seria um quarto livro, né, digamos assim, para analisar a cosmovisão dele, a maneira como ele entende a metafísica do mundo, a cosmogonia, a cosmologia e a metafísica, né, como os princípios. Só que ele nunca conseguiu, ele não publicou em vida, né? Ele publicou em 77, depois que ele morre. O filho dele publica, né? Mas é muito bonito. O Silmarillion é onde está. Tem outros contos inacabados também, que é também uma outra maneira. Textos não compilados são muito interessantes. Está em português. Em inglês tem o History of Middle-earth, que o Christopher Tolkien publicou até 86, assim, quer dizer, são 12 volumes de textos que ele produziu, estudos que ele fez, que é uma enciclopédia, assim, muito... mas só está em inglês. O Silmarillion é legal. Muito bem. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado. Agradeço novamente aí a participação. É isso, né? Acho que dá tempo, né? Vai lá, vai lá.